Boa noite aos internautas. Estamos aqui em mais um programa da TV Sindimédico, agradecendo a audiência, agradecendo aos participantes. E, coincidentemente, no Outubro Rosa, a TV Sindimédico não deixaria de falar sobre o câncer, né? Temos uma preocupação, como vai a nossa cidade em relação ao tratamento do câncer no serviço público, como vai a nossa cidade em relação ao tratamento do câncer no serviço privado, o que tem de novo no câncer, né, no tratamento, na prevenção, no prognóstico, de como o paciente vai enfrentar essa situação, que hoje nós temos um estudo recente agora, que para o ano de 2017, nós vamos ter 600 mil novos casos de câncer, uma média de 290 mil casos em homens e 310 mil casos em mulheres, de todos os cânceres, né? Pulmão, próstata, mama, tubo digestivo, linfomas, etc, etc. E para contemplar o programa de hoje, contemplar o Outubro Rosa, especificamente o câncer feminino, e o que a gente já abriu o programa com essa fala da preocupação que o sindicato dos médicos tem nas condições de trabalho, na preocupação com a assistência à população, seja no serviço público e também no serviço privado, porque a gente luta pelas condições de trabalho do médico na medicina suplementar, nós convidamos o Dr. Murilo Búzio. O Dr. Murilo Búzio é graduado em medicina pela Universidade Federal de Brasília, fez residência médica em cirurgia geral e oncologia e especialização em oncologia no Hospital Universitário de Brasília. É membro da Sociedade Brasileira de Cancerologia, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e da Associação Internacional de Estudo do Câncer de Pulmão. É superintendente e oncologista clínico do Centro de Câncer de Brasília, o CETO, que inaugurou agora, em setembro, o primeiro hospital privado voltado para o atendimento ao paciente oncológico do DF, em uma parceria com o Hospital Anchieta, em Taguatinga. Então, o Dr. Murilo tem o CETO, né? E hoje inaugura uma nova fase agora em setembro para que o paciente na medicina suplementar, né, Murilo, tenha uma assistência desde o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento, o acolhimento e toda esse, vamos falar assim, é um inferno, né? Você receber uma notícia que você tem câncer. Então, melhor do que esse entrevistador que está aqui, esse vice-presidente de vocês que está aqui para falar e perguntar sobre o câncer, eu acho que não pode ter nesse momento, porque eu passei por um câncer, né? Agora, o ano passado, eu passei por uma cirurgia de intestino, por diverticulite, os colegas que estão assistindo sabem o que é, e tive um achado de um câncer renal, né, que me assustou muito, que me apavorou, não tenha dúvida. Não tem essa conversa que o paciente aceita bem o câncer, não aceita. É uma condição multifatorial para aceitar bem o câncer. É a confiança no médico, é a possibilidade de tratamento, e a gente vê como que o paciente hoje no serviço público está jogado, né? Não tem a quimioterapia atual, não tem a radioterapia, não tem vaga. Às vezes faz a cirurgia e precisa complementar, o tempo de intervalo para o sucesso do tratamento não é adequado, né? Então Brasília tem centros e clínicas de oncologia, mas a gente sabe que você é um colega dedicado à oncologia, colega respeitado não só aqui como fora, né? O sindicato também agradece você, a como você conduz com a gente lá, como você divulga o nosso trabalho, como você reconhece no meio dos colegas também. Então eu acho que a gente fica muito feliz de ter você aqui. E repito, eu passei todas essas fases do câncer, então tive apoio dos colegas, tive possibilidade de tratamento, né? Me tratei em São Paulo, vou até justificar o porquê. Porque a cirurgia que eu fiz da retirada do meu tumor do rim, ainda não tem essa tecnologia em Brasília. Eu me operei por robótica, videolaparoscopia robótica. Tive essa opção, a cirurgia de menor agressividade, com melhor prognóstico, né? Tenho colegas que operam vídeo aqui, mas eu fui operar pelo robô. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, a ajuda dos amigos. Agradecer nesse momento, eu quero mandar esse programa aqui do câncer, agradecer também ao Dr. Rafael Coelho, da USP de São Paulo, que me operou, não podia deixar de agradecer, que é um brilhante cirurgião oncológico, entre outros que nós temos aí em todo esse Brasil afora. Então, Dr. Murilo, feitas as apresentações, eu queria perguntar para o senhor, qual a incidência dos diversos tipos de câncer atualmente, Dr. Murilo? Carlos, olha, o câncer, ele é seguramente hoje, né, o principal desafio na saúde pública, na saúde global da população. Ele já é a segunda causa de morte e ele deve superar as doenças cardiovasculares até 2040. Se a gente fazer uma análise de probabilidade, para quem nasceu depois da década de 60,
1 em cada 2 terá câncer até os 80 anos de idade, né? Como nossa expectativa média hoje na população brasileira é alta, né? Seguramente maciça maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem uma expectativa de viver mais que 80 anos, né? Metade dessa população vai ter câncer até os 80 anos. Hoje, no Brasil... A gente luta para viver muito, mas vai ter o câncer, né, Murilo? Mas o risco de tá alto, de adquirirmos, né, o diagnóstico... A questão da idade também, né? Tem a questão da idade e tem a questão da exposição dos fatores de risco, né? Em homens, o próstata continua sendo o principal, próximo a 28% dos casos de câncer é próstata. Segundo colocado é pulmão, né? Aí temos intestino, estômago e cavidade oral. No Brasil, boca, garganta ainda, né, é um câncer uma incidência muito alta. Da mesma maneira em mulher, né, em que mama continua o principal em torno, né, de 25%, mas colo de útero é o terceiro colocado. Que não deveria, né, Murilo? Colo de útero, que é uma doença absolutamente prevenível. Esperamos que todas essas ações que estão sendo realizadas com vacinação venham mudar a cara, né? Vocês veem aí que desses que a gente citou, 3 desses cânceres são preveníveis, né? Era possível que a gente não tivesse, como pulmão e como colo de útero, que a incidência fosse muito menor, né? Com certeza. Doença passível de prevenção. Bom, já está chegando perguntas aqui, Murilo, e eu acho que você já respondeu uma que acabou de chegar, os tipos mais frequentes, você já deu uma passada aí nos mais frequentes. Agora, eu queria que você comentasse, Murilo, como que estão os avanços hoje na tecnologia, a técnica do tratamento dentro da sua especialidade? Olha, Carlos, assim, é impressionante como isso mudou nos últimos anos e como está fazendo a diferença, né? Eu acho que esses últimos 10 anos na oncologia são marcantes, eles vão mudar a história do enfrentamento do câncer e vai desde questões como a melhor compreensão da doença. Hoje a gente consegue estratificar as doenças por questões moleculares. Então, dando o exemplo do câncer de pulmão, no passado a gente dizia um adeno ou um epidermoide, né? A doença com alta frequência. Hoje a gente olha para o adenocarcinoma de pulmão, o que a gente percebe é que são várias doenças raras. Por quê? O adenocarcinoma que tem uma mutação da GFR é uma doença. Que tem uma translocação de um outro gene chamado ALK, que é outra doença. Perfeito. Né? E dentro das mutações do EGFR, se a mutação é no exon 18, no 19 é uma doença. Dependendo da mutação no 20 é outra doença. Mas... Então, essa ferramenta, né, de diagnóstico molecular está mudando a cara, né, do enfrentamento, que é isso que a gente chama de medicina de precisão ou a medicina personalizada, porque você vai naquele indivíduo, faz o diagnóstico molecular e aí você vai escolher as drogas mais aptas para aquele indivíduo, né? Isso já é uma realidade, a gente já tem, e a outra é a imunoterapia, né, que vai mudar consistentemente a forma da gente enfrentar. Lembre que até então a gente usava drogas que matavam células, fossem elas cancerígenas ou cancerosas ou não. Hoje, a imunoterapia é uma estratégia onde você estimula o sistema imune para que ele faça o serviço dele de atacar e destruir fazer a limpeza das células cancerígenas, né? Você falou da robótica, né? Senhora, acho que na área cirúrgica nós tivemos grandes avanços, Com né? certeza. As cirurgias cada vez mais minimamente invasivas, mais seguras. Hoje idade deixou de ser um limitador, né? E aí nós temos que entender que não é só a questão da técnica cirúrgica, mas do suporte de UTI, do suporte de anestesia. O fato, Carlos, é que enfrentar o câncer passa necessariamente por um enfrentamento interdisciplinar. Que eu acabei de falar, né? Trazer todos os profissionais, todas as especialidades, para que a gente consiga, né, fazer a diferença no enfrentamento, né? E é isso que centros de câncer, que hospitais de câncer conseguem fazer com mais agilidade. Você já me matou aqui uma pergunta que eu estava aqui com ela na ponta da língua. A cada 10 anos nós vamos ter um avanço, vamos brincar assim, quase que secular na diferença do câncer, né? Hoje você já falou da imunoterapia. Acho que daqui 10 anos a imunoterapia para muitos cânceres, inclusive o de rim, que foi comentado com o meu médico comentou comigo, já vai ser um tratamento que talvez terão muitos casos que nem cirúrgicos serão mais, né? Às vezes, lógico, você tem que tirar a lesão, mas tem muitas respostas que hoje não tem, né? O câncer de rim hoje, por exemplo,
químio e rádio praticamente não tem boa resposta. A esperança está na imunoterapia. E daqui 10 anos, como a gente há 10 anos atrás ainda não tinha, estava em estudos, já vai estar num avanço com certeza, né, Murilo? É verdade. O meu pai morreu de tumor, de complicação do tumor de rim aos 70 anos. Quando foi feito diagnóstico de um tumor grande. Aquela cirurgia enorme, tinha laparoscopia, né? Enorme, a comorbidade, complicou na UTI, aquela coisa toda. Hoje eu fiz uma cirurgia de rim, tirei parte do meu rim, uma cirurgia aí na mão de um profissional habilitado na robótica, 1 hora de cirurgia. Nem para UTI eu fui. Né? Então a gente vê o avanço, suporte, né? Ao paciente cirúrgico, né? A nossa capacidade de operar pacientes com outras doenças, né? Com comorbidades, isso faz uma diferença muito grande, né? Dúvida, né? Mas é importante salientarmos também a competência diagnóstica. Hoje nós fazemos diagnóstico muito mais precoce. O meu foi um achado, pra você ter ideia. O acesso à tomografia, né? E o uso da tomografia, do ultrassom, com outras indicações, onde o profissional, né, além de pesquisar aquilo que é indicação, como uma dor abdominal, ele também estuda os órgãos abdominais todos, isso aumentou o diagnóstico precoce de rim. Se a gente olhar a curva de mortalidade de rim, ela diminuiu, ela melhorou consideravelmente, a gente cura muito mais, então somente porque a gente pegou precoce. Né? E você vê, às vezes... em função dos exames de imagem muito acurados, né? E o PET, né, que está fazendo uma diferença enorme. Total, né, você tocou num ponto fundamental. Você tem uma ressonância de alta resolutividade, com contraste, com tudo, que delimita a lesão todinha. No perioperatório, você tem o ultrassom perioperatório, né? O ultrassom vai lá dentro e até delimita. Não, desce mais um pouquinho com a margem de retirada cirúrgica. O ultrassom hoje é muito importante nas metástases hepáticas, né? Pois é. Quem aí, até a década de 80, a gente não concebia um câncer de intestino com metástase hepática ser operado. Hoje câncer de intestino metastático, você cura 1/3. Né? Você faz quimioterapia, opera, faz metastasectomia e nessa hora o ultrassom transoperatório é essencial. Eu abri o programa falando do Outubro Rosa e fizemos esse programa e trouxemos você aqui em outubro. Né? A gente programou isso, pensou nisso. Eu te pergunto, tem alcançado o efeito desejado do Outubro Rosa? Olha, eu não tenho dúvida que sim, que essas campanhas elas são muito importantes para trazer o assunto, né, para a pauta. Número 1 e número 2, para desmistificar. Você começou sua fala citando, e isso pode ser, a sua experiência pessoal com câncer é inevitável. Quem recebe um diagnóstico de câncer, né, a relação que nós fazemos é igual a sofrimento e morte. Por mais que, subjetivamente, esse é o sentimento que qualquer um tem quando se vê de frente de um diagnóstico de câncer. E isso fez com que a doença criasse um estigma muito grande, as pessoas evitam falar. Né? Até muito pouco tempo as pessoas não falavam câncer, né? É aquela doença, né? O sofrimento ainda é muito grande, dependendo do tipo. Então você pega um base celular que é 100% curável e as pessoas chegam no consultório em pânico, né? Um NIC3 de colo de útero que é 100% curável, a fase pré, né, cancerígena, assim, poxa, os pacientes chegam em pânico. Perfeito. Né? Trazer as campanhas têm esse papel, Carlos. Ela traz o assunto, desmistifica, então, as pessoas abordam, falam, educam. Ótimo. Isso estimula que a população busque, né, por estratégias de prevenção, traz o assunto prevenção para a mesa. Então, tem que tirar o cigarro, tem que abortar, né, reduzir o alcoolismo, a dieta precisa ser balanceada, precisamos evitar sobrepeso, que são as ações eficientes, né? Precisamos trabalhar com a vacinação do HPV. Então, apesar de nós falarmos de câncer de mama no Outubro Rosa, a gente traz o assunto câncer. Outra coisa importantíssima dessas campanhas é que você desmistifica o indivíduo. Você imagina mulheres jovens que se submetem a uma mastectomia parcial e vão conviver com esse estigma de ter tido câncer num órgão que tem um valor sobremaneira como a mama. E né? poucos serviços fazem reconstrução ao mesmo tempo, né? Quando consegue, você fica mutilada também, né? Então, você trazer esse assunto e empoderar essas mulheres para que elas tenham a capacidade de enfrentar, superar e que tenham uma qualidade de vida, né? Que possam continuar a vida com decência, com qualidade, é muito importante. A campanha nessa hora é essencial, Carlos. Ela ajuda a quebrar esse estigma. Né? Acho que nós temos outras campanhas de interesse, né? Nós temos o Novembro Azul. Novembro né? Azul, tem a campanha do o Setembro Amarelo, que é contra o suicídio. Né, na área da psiquiatria, a depressão hoje é uma doença aí que vem galopantemente, né? 2030 tem um estudo já mostrando que 2030 vai ser a doença número 1 do mundo, né? Superando o câncer e a cardiovascular. Então você vê que loucura que é isso. Mas Murilo, eu queria te perguntar o seguinte:
há hoje dentro da nossa população, dentro da sua especialidade médica no geral, na oncologia clínica e na cirúrgica? Vamos falar de Brasília. Nós temos profissionais e clínicas suficientes? Como é que está essa relação? Olha, quando a gente olha a nível de Brasília, né, temos sim. Brasília hoje tem algo em torno de 75 oncologistas militando na cidade. Você tem vários centros de oncologia, grupos, desde grupos pequenos até grupos grandes, né? O Cetro hoje são 43 médicos ao todo militando dentro do Cetro. Você tem profissionais de altíssimo nível em todas as áreas, na hematologia, né? Lembrar que uma percentual aí dos cânceres são hematológicos, né? Então, nós temos hoje Dr. Jorge Vaz, Dr. Alexandre Nonino, que são médicos de renome internacional. Na oncologia pediátrica, né, 10% dos cânceres são em crianças, né? No público infantil. A gente tem hoje aí o time da doutora Isis, que é brilhante, à frente do projeto do Hospital da Criança, né? E também à frente do grupo de oncologia infantil do Cetro. Você tem grandes cirurgiões, né? Você tem cirurgiões extremamente preparados, desde do time da neurocirurgia, cabeça e pescoço, né? Cirurgias abdominais, torácica, gineco, uro, mas você hoje em Brasília, você já tem urologistas que se dedicam exclusivamente à uro-oncologia. Você já tem ginecologistas que dedicam exclusivamente ao oncogineco, né? Dermatologistas da mesma maneira, assim, né? O que nós estamos vivendo nesse momento é esse desafio de integrar todos esses profissionais, né? Você tem a radioterapia ainda é uma deficiência no serviço público, né? Uma pequena ainda deficiente no serviço privado. O Cetro está montando, né, mais uma máquina de rádio, então a gente até fevereiro nós vamos estar com uma outra máquina de radioterapia de padrão internacional. É uma parceria com a Universidade de Amsterdã, né, com a VU University, onde a gente está desenvolvendo, além de um equipamento com novas tecnologias, uma série de novas condutas, né, com a parceria com o professor Ben Slotman. Em suma, assim, a medicina de Brasília é de alto nível. Acho, né, que tanto o seu... E é desejada não só por pacientes, né, que vêm do país inteiro, porque nós temos uma estrutura de malha aérea que facilita, sim, mas também por médicos, né? A gente começa a ver médicos que estão mudando de grandes centros, sim, vindo para Brasília por conta da qualidade de vida e da estrutura que Brasília já oferece. Eu penso que a concorrência ela é salutar, não tenha dúvida, né? E eu acho que você está à frente de um grande grupo. Eu vou te perguntar agora esse novo projeto que está dentro do Hospital Anchieta, você na frente disso. Mas eu acho que parcerias com grupos vamos falar assim, cidades que são mais velhas do que a gente, vamos falar, São Paulo é uma referência nacional para a nossa medicina, para a nossa formação, para a nossa atualização. Acho que também foi importante, tanto os grupos que se aliaram a trazer protocolos, colegas e parcerias, tanto do Einstein como do Sírio. Acho que foi importante para Brasília isso, né? Acho que tem gente aqui, eu acho que tanto na minha especialidade também, há 25 anos atrás eu fui preceptor de residência, a gente trouxe modelo da USP, de onde eu vim, para gravidez de alto risco, uma série de coisas. Eu acho que isso faz com que a cidade, realmente o que você falou, os grupos vão se integrando, tendo especialistas, subespecialistas dentro daquela situação, para que a gente não fique com aquele jargão que mancharam tanta imagem de Brasília, que o melhor hospital de Brasília, o melhor tratamento é o aeroporto, né, para você ir embora. Então realmente demorou para a gente enterrar essa imagem de Brasília e a gente se tratar aqui, né, a população, tanto do serviço público como do serviço privado. Que você sabe, nós temos hoje a maior formação em números da residência médica do serviço público do país, que é Brasília, dentro da rede hospitalar. Infelizmente, numa alta decadência, infelizmente, a gente assiste esse desmonte, mas, por outro lado, a medicina suplementar, a gente assiste um crescente em qualidade, em quantidade, que isso é muito importante. Então, só te complementando, você falou uma coisa que eu queria saber, a rádio e a quimioterapia no serviço público hoje está um problema muito sério, né, Murilo? Olha, a estrutura, a oferta de serviço no serviço público, ela está muito aquém da demanda, né? Isso ocorre em outras áreas, mas na oncologia nós estamos parados há 20 anos, né? A gente precisaria ter pelo menos 7 aceleradores lineares em Brasília para atender o serviço público. Nós temos um no base e um no HUB, né? Então, assim, na parte de atendimento cirúrgico, né, a deficiência ainda é muito grande, né? Pois é. Eu acho que tem grandes profissionais, eu acho que a qualidade do serviço é boa, o problema é essa relação oferta,
né? Oferta e demanda. Deixa eu perguntar uma coisa, nós vamos separar, as duas perguntas são distintas. A primeira, qual é a sua opinião sobre o olhar do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde, de um projeto do Ministério da Saúde hoje, para a capital de Brasília, com a demanda que atende ao redor, né, o entorno todo? A gente estaria falando aí de 6, 7 milhões, norte de Minas, a Bahia aqui do lado, todo o interior do Goiás está aqui encostado com a gente, e a grande Brasília, né, as 32 RA, cidades administrativas, ou cidades satélites, como a gente chama aqui. No serviço público, já não caberia, ou já não passou de hora, da gente ter um serviço público direcionado ao câncer, como tem, por exemplo, o INCA no Rio de Janeiro? Então, assim, que o enfrentamento da oncologia precisa de serviços multidisciplinares, interdisciplinares, dedicados para a oncologia, isso nós não temos dúvida. O grande estrutura que o Base faz. O grande desafio é você escolher os modelos, né? O modelo do Hospital do Câncer tem prós e contras, onde você tem um único hospital, né? Ele precisa ter um tamanho muito grande para você conseguir atender todas as sub-áreas que a oncologia pede, né? E o grande desafio de custeio, porque no serviço público a gente pensa em inaugurar prédio e depois não se pensa em custear aquele serviço. É a crise que nós estamos vivendo, né, na assistência básica, na assistência intermediária. Os modelos onde você tem centros de câncer ligados a hospitais terciários são modelos muito interessantes. O base seria um modelo desse, onde você tem um hospital terciário, com múltiplas especialidades, e um centro de câncer robusto dentro dele. O grande problema é a oferta. O base dele não dá conta de atender a subespecialidade do DF por uma questão de volume mesmo, de tamanho. Assim, é uma estrutura enorme, com profissionais de alto gabarito, mas não é viável. Né? Você falou. Então a gente precisa mensurar. Eu acho que o projeto de enfrentamento do câncer no DF ele precisa ser revisto como um todo, né? Precisa ser pensado. O serviço público precisa pensar em prevenção. A gente continua... Quais programas de prevenção efetivamente a gente está fazendo hoje? Né? Apesar de nós termos muita mamografia, por que a incidência de câncer, a mortalidade de câncer de mama está aumentando? Né? Apesar da gente estar fazendo mamografia. Né? Porque o programa não está eficiente. Né? Qual é a taxa de falso negativo dos nossos corpos citológicos? Né? Então nós temos uma série de demandas na estratégia de enfrentamento do câncer. A gente não pode olhar o câncer só como tratamento. Nós precisamos entender que um grupo tem que ser prevenido, um grupo tem que ser diagnosticado precoce através de programa de screening. O diagnóstico precisa ser ágil, né? Precisa ser integrado. Né? A tratabilidade precisa estar integrada. Você tem que ter estruturas de cuidados paliativos e principalmente estruturas de reabilitação, né? Que é o que hoje está tudo desmembrado no Distrito Federal. Murilo, dentro desse desenho agora, falando na medicina suplementar, na medicina dos convênios e até na medicina privada, né, que é na medicina particular, você está à frente de um grande projeto hoje dentro do Hospital Anchieta. E dentro desse modelo, hoje, para atender toda essa região nossa aqui, Distrito Federal, Bahia, em torno de Minas, a parte do Norte, Nordeste, aí para cima, como você falou, até a malha viária para Brasília, e muitas coisas estão vindo para Brasília, até por essa facilidade do aeroporto, da localização, da região que a gente está no Centro-Oeste e tudo mais, Tocantins, o Mato Grosso e tudo. Fala um pouco, o que você está levando para o Anchieta, que modelo que é esse, o que nós vamos ter lá no Anchieta, desde esse início, aonde você vai se chegar. E eu já vou emendar com uma outra pergunta que já me mandaram aqui agora. Hoje, eu ainda preciso sair de Brasília para São Paulo tratar algum câncer, como eu dei o exemplo do meu, pela robótica, né, da opção da cirurgia robótica, ou dentro do que vocês estão montando mais um pouco de tempo, nós podemos falar assim, o que tem em São Paulo nós temos aqui, tanto a nível de tecnologia de máquina, como a nível de pessoa, colega, ser humano, vamos falar, com condições. Vamos fazer esse apanhado aí hoje, dentro desse novo projeto que está aí. E já parabenizo você, né, ao empreendimento, ao Anchieta, ao Dr. Delcio, ao grupo de lá e tudo mais, essa grande coragem, né, de fazer isso para servir a população e servir a gente, né, que, como você falou, se a gente viver até 80 anos, cada 2 que chega a 80 anos, de cada 2, 1 vai ter câncer, né? É verdade. Então me faz um pupurri disso aí, Murilo. Olha, Carlos, assim, quem nos conhece ao Cetro, né, sabe que a gente está lutando em prol do enfrentamento do câncer no Distrito Federal desde 96, né? Esse desafio de montar uma instituição
com uma linha de cuidado, onde se pense desde prevenção, toda a estrutura de diagnóstico precoce, diagnóstico, tratabilidade, envolvendo todos os profissionais e principalmente, né, acesso a tecnologias, acesso a novas drogas, a novos medicamentos, a novas estratégias terapêuticas, né? Isso é um sonho antigo. Nós já tentamos fazer isso em parceria com outros hospitais, né? Nunca tivemos apoio. Em geral, a oncologia era mal vista até muito pouco tempo atrás, né? Eu já ouvi isso de diretores de hospital. Poxa, mas fazer um negócio, tal do cano, doente vai... Isso é ruim, os outros doentes não querem ouvir isso, né? E é um erro, nós precisamos desmistificar, sim, né? O enfrentamento da doença. O projeto do Hospital do Câncer Anchieta, ele é um desenho onde você visa otimizar a estrutura existente, então ele é um hospital dentro de hospital. Nós vamos usar toda a estrutura já existente dentro do Anchieta para subsidiar a operação do Hospital do Câncer, né? Ele vai utilizar a parte de... Nós vamos ter UTI oncológica, né? Só que ela vai ser dentro da UTI geral. Então, dentro da UTI geral do hospital, você tem uma parte, o time da UTI, né, aqueles profissionais que têm diferenciação na assistência do paciente oncológico, vão cuidar desse doente. Nós vamos ter uma enfermaria dedicada, são 28 leitos dedicados ao paciente oncológico. Vamos ter um hospital dia, a estrutura de ambulatório, onde os médicos vão atender em conjunto, né, onde o desafio é que cirurgião, o oncologista clínico, o radioterapeuta, o radiologista estejam no mesmo momento, na mesmo lugar, né, onde o paciente, então, consiga ser visto por mais de um profissional simultaneamente na hora da tomada da decisão. Vamos ter o pronto atendimento oncológico, né, o primeiro pronto-socorro oncológico do Distrito Federal. Isso é viável. Todo mundo sabe que um hospital de 25 leitos não seria viável, né? Por que um hospital oncológico de 25 leitos é viável? Porque ele está dentro do hospital de 200 leitos, né? Então, essa... E é um centro onde você já tem inúmeros profissionais, né, com experiência em assistência de câncer. Então, é uma construção, né? A gente vê hoje que esse modelo de estruturar serviços com interdisciplinaridade é, sem dúvida, um modelo de sucesso no enfrentamento do câncer, é o que vai fazer a diferença, né? Nessa estatística que aparentemente é assustadora, mas nós precisamos olhar com bons olhos, no sentido de que muitos desses tumores, né, eles são diagnosticados precoces, são passíveis de cura, como é o caso teu. Muitos a gente vai tratar com uma qualidade de vida espetacular e as pessoas vão viver com o câncer e vão falecer de outras causas, né, apesar né, tornando alguns casos como doença crônica, né. Infelizmente, nós vamos ter câncer que as pessoas vão falecer dele. Isso não deixará de ser uma realidade, como nós temos várias doenças, né, não oncológicas que as pessoas falecem. Assim. Nós vamos morrer, gente. O grande desafio é vivermos com qualidade de vida. Tá. Murilo, veja bem, o programa, ele com certeza é assistido por colegas das mais diversas especialidades. E o médico que não faz câncer não sabe câncer, né? Não é dúvida, né? Eu não fiz oncologia, eu sei muito pouco de oncologia, né? Pouquinho, a gente sabe dar uma orientação e tudo e manda procurar para o especialista. E com essa vivência, eu acho que essa pergunta que me veio aqui na minha cabeça aqui agora para você, não veio nem da audiência do programa, eu queria te perguntar o seguinte, me dá em termos de mais ou menos de uma estatística, deixa eu te colocar a situação para você. Vamos falar assim, o Murilo tem um linfoma, o Carlos tem um câncer de rim, tá? Nós temos vários lugares para tratar. Posso ir lá na Cetro, posso ir no Sírio, posso ir para São Paulo, posso ir para a Beneficência Portuguesa, posso ir para Santa Casa, posso ir para os Estados Unidos, para o John Hopkins, para o Memorial. Pronto. A pergunta é o seguinte, os cânceres hoje, nos congressos de vocês, diagnosticado que é tal câncer, qual é a semelhança, o que está se fazendo em termos de protocolo, de mais ou menos estaria fazendo... Bicho, você não precisava ter saído daqui para fazer isso em tal lugar, porque mais ou menos os protocolos são isso. Você entende a minha pergunta? Uhum. Né? É igual na minha especialidade. Pô, o paciente tem um mioma, está sangrando, tem indicação de fazer esterectomia. Dependendo do tamanho do mioma, eu posso tirar com barriga aberta, posso fazer pela técnica vaginal ou laparoscópica. Então, dependendo, chegou num consenso no melhor para o paciente, é aquelas 3 medidas que eu tenho. Um exemplo, né? Bem bobinho, até para o colega da dermato que está ouvindo isso, o colega
da cirurgia pediátrica, o colega o clínico, o geriatra. Eu acho que é interessante isso, porque tem muito esse mito de vou tratar fora, tal serviço é melhor que tal serviço. A gente entende toda essa multidisciplinaridade, e não tenha dúvida, eu passei por isso, então eu sei o que é o psicólogo bater um papo comigo, o oncologista clínico, o radiologista, né? A tecnologia que eu consegui absorver e tudo mais. Mas em termos de protocolo, do que se usa do serviço da formação do residente no Brasil, e teve agora também a separação da oncologia clínica com a oncologia, o cancerologista do passado, né, se tornou uma especialidade, verdade, né? Eu ajudei a independência, acho que a gente tem que dar, o Gustavo Fernandes, que correu atrás disso agora, como presidente da Sociedade de Oncologia Clínica, eu acho que eu tive uma participação como sindicato, eu, Gutenberg, instituição, de ajudar um pouco nisso também, e hoje nós já conversamos isso, você achou isso favorável também, interessante? Lógico. Não foi? Foi um grande passo da especialidade de vocês e tudo mais. Até para a formação dos colegas que estão vindo, hoje a formação do colega, o hemato dos tumores sólidos, você vê que eu não entendo, mas eu estou sabendo um pouquinho das coisas aí. Então, assim, dentro da minha pergunta, desse protocolo aqui, o que sai da curva dos cânceres que estão determinados, os protocolos? Como é que está isso? A nível nacional e até a nível mundial. A gente trata mais ou menos por igual, ou tem 2, 3 protocolos para cada coisa, mas não foge muito? Você entendeu minha pergunta? Eu acho que o grande desafio na medicina é você agregar informação nova. Né? Perfeito. Você tem um grupo de informações do qual está todo mundo embasado e ali todo mundo trabalha e toma condutas baseado naquilo. O que está ocorrendo na oncologia é que, apesar de nós termos inúmeros protocolos já consagrados, né, na oncologia é importante que a gente olhe como uma estratégia terapêutica. Mais do que como um tratamento, olhar como uma estratégia terapêutica. Né? Então, a maior parte das estratégias estão desenhadas a nível internacional. Você tem guidelines para várias doenças. Perfeito. Os guidelines que dá das instituições internacionais, a maior parte dos serviços se embasam naquilo. Né? E aí vem os detalhes. Tá. Né? Esse detalhe é que começa a fazer diferença num serviço estruturado. Num serviço onde você tem uma equipe interdisciplinar mais robusta. Né? Então, um dos motivos que levou o Cetro a fazer uma parceria com a Einstein e a participar da rede Einstein de oncologia é justamente para a gente poder estar discutindo o caso num grupo maior de profissionais, para a gente poder estar integrado num grupo maior. Né? Apesar de uma clínica, né, ter aqui 40 médicos, a partir do momento que você discute um caso dentro da rede Einstein, ou num tumor board junto com outros colegas de uma instituição maior, você começa a fazer a diferença para aquele paciente específico. Então, resumindo a tua pergunta, assim, a maior parte das condutas, elas estão embasadas em guidelines. Né? Perfeito. Mas existe o caso do detalhe, o caso peculiar, esses não que você vai usar a experiência médica, você vai usar a experiência da literatura, dos dados que tem, né, considerando a visão interdisciplinar para oferecer para aquele indivíduo, né, uma estratégia um pouco diferenciada para aquele caso. Né? Então é quando você olha para a oncologia e diz assim, olha, a gente não pode tratar doença, a gente tem que tratar pessoas, porque lembrando que o câncer é uma doença do gene, e apesar de termos o mesmo DNA, somos todos diferentes, porque temos genes ativos e inativos diferentes, e é isso que faz que cada um tenha o seu câncer. Né? E é isso que leva a essa lógica da medicina personalizada. Então temos guidelines, eles são essenciais, né? É isso que norteia sim. Eu acho que as instituições do DF estão muito alinhadas aos guidelines internacionais. Ótimo. Acho que são profissionais de todos os serviços aí bem preparados. Né? Acho que a gente oferece sim uma boa qualidade, tanto clínica, cirúrgica, de radioterapia. E o grande desafio é essa integração para a gente fazer a diferença para aquele detalhe, daquele caso, daquele paciente. E essa diferença não pode ser do eu acho, eu penso, ou eu tenho experiência, eu já tratei 3 casos. Não, essa diferença ela precisa ser embasada na discussão de equipe interdisciplinar, com dados de literatura, do serviço, né? E com a estrutura do serviço. Tá. Nessa empreitada do Hospital Anchieta, em que você está à frente, qual você tem uma ideia de abrangência geográfica que vocês já pretendem ter um predomínio disso, que vão abranger, que vão favorecer isso também? Nós falamos de toda a região de Taguatinga, né, Ceilândia e Samambaia,
Hoje é a região mais povoada do DF, né? Sem dúvida nenhuma. Você Fora tem, do DF. Você já, né, é uma região onde você tem ainda, né, são só 3 hospitais, né? Tem um hospital pequeno ali, que é o hospital de emergênciazinha, que fica ali perto do Celândia, mas são 3 hospitais hoje, né? Então, assim, a gente imagina, num primeiro momento, atender a demanda do próprio hospital e a demanda daquela macro-região. A gente acredita que, com o tempo, nós vamos estar desenvolvendo assistência e qualidade, que a gente vá, sim, ser desejado, né, por pacientes. Mas o CETO continua no plano, né? Nós temos 3 unidades no plano piloto, temos parcerias aí com 2 hospitais aqui no plano piloto, né? Uma parte grande do paciente oncológico é ambulatorial. E quando ele interna, ele quer ficar perto de casa, né? Então essa visão de ter um grande hospital, onde todo mundo vá para lá, ela não é necessariamente uma estratégia essencial. Até porque a maioria dos pacientes oncológicos crônicos se tratam ambulatorialmente, então, no domicílio e no acompanhamento. A estratégia do CETO, na verdade, é estar presente, próximo do paciente, né? O mais próximo possível, para que ele possa tratar, tratar o indivíduo, cara. Acho que essa é a grande frase, é tratar o indivíduo, não a doença. Perfeito. Bem, Murilo, eu acho que você está de parabéns, né, com essa empreitada que vocês estão. Com certeza vai ser de sucesso, como a CETO é sucesso, né, como a sua vida é sucesso. A gente sabe de todo o seu empenho, um colega estudioso, um colega dedicado. E realmente a gente se orgulha de Brasília estar crescendo cada dia mais, tendo essa medicina para oferecer, não é verdade? Então acho que dentro do outubro, do setembro, do novembro, da cor que quer que seja, as campanhas são importantes. A gente sente muito o serviço público estar tão destruído e não ter política de governo, não ter política de Estado para a gente poder dar o mesmo atendimento ao paciente que tem condições. Aí até a pergunta fica, né? O câncer é uma doença para rico, né? Que tem o convênio, que tem condições, que consegue, o rico, classe média, média alta, que consegue ter acesso, e o pobre morre na fila, morre no sofrimento, morre por falta da cirurgia, da quimio, da radioterapia. Essa é uma realidade mundial, Carlos. Quando você compara população, né, com condição econômica diferenciada da população... A estatística de cura, de prognóstico, tudo é bárbaro, né? É marcante. Então, assim. E infelizmente, estamos vivendo... Por um lado, temos uma enormidade, né, de opções terapêuticas, né? Hoje a gente olha para a oncologia, tem um arsenal, um arsenal, né? A gente pode ajudar muito e muita gente. Por outro lado, isso ainda está muito distante da maioria das pessoas. Eu queria que você fizesse, antes de eu fazer as minhas considerações finais, você fizesse as suas considerações finais. Fique à vontade para falar nome de hospital, endereço, nome de serviço. Aqui o programa é aberto, virão outros colegas. O programa TV Sindimédico, ela cuida do médico do ponto de vista administrativo, do ponto de vista técnico, informativo, jurídico. Então é um programa que nós temos lá dentro do sindicato para trazer pessoas que vão trazer esse esclarecimento para nós. Você está entendendo? Seja da maior necessidade que o médico tenha. Hoje é um esclarecimento técnico, né? Mas eu sei que tem muita gente que não é médico que está assistindo o programa que se beneficiou de informações. Amanhã eu tenho aqui um advogado, depois da manhã eu tenho um juiz, depois da manhã eu tenho um promotor, eu tenho um colega no administrativo, eu tenho um outro diretor de hospital, que é um programa que o colega pode assistir e ter uma informação que vai servir para ele. Então essa é a função da TV Sindimédico, que o Gutenberg bate muito em cima disso, eu também como vice-presidente. Então a gente procura trazer uma informação que abasteça o colega, né, de substrato para ele tocar a vida dele e fazer o melhor para a população dele, seja a pública, seja a medicina privada. Então, Murilo, faça suas considerações à vontade do nosso programa. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Sindimédico, né, pelo convite, pela oportunidade, ao Gutenberg, ao Carlos, que tem aí batalhado, né, à frente da categoria, né? E a gente tem assistido a luta deles, não só do médico que milita na instituição pública, mas também do médico que milita na instituição privada. Queria agradecer ao público, né, pela oportunidade de nos ouvir, né, e dizer que para o CETRO, esses tantos anos aí de enfrentamento contra o câncer, a gente está vivendo um momento que, apesar da gente cuidar de pessoas que estão sofrendo, a gente está vivendo um momento muito feliz, onde nós temos hoje uma enormidade de possibilidades terapêuticas, né? Um momento onde nós estamos inaugurando a radioterapia, um equipamento de altíssimo nível, vem para ser
né, sem dúvida nenhuma, o melhor equipamento aqui do Centro-Oeste, onde nós estamos inaugurando o Hospital do Câncer, uma lógica diferente de assistência, onde a gente passa a ver o paciente com a linha de cuidado, né, o enfrentamento do doente, onde você passa a ter o concierge, que é um profissional que ajuda o doente a resolver demandas, a resolver os problemas. Você passa a ter o navegador, que ajuda o paciente a chegar nos outros médicos, e é o médico chegar no doente, né? O navegador ajuda o médico a resolver o problema do seu doente, né? Então, é um momento muito rico da nossa história, né? A gente é muito grato a Deus, muito grato à cidade que tem nos prestigiado, né? Aos colegas da cidade, né? Que têm nos apoiado, né? A termos hoje o serviço de referência, né? Que eu não tenho dúvida que chegamos e que ficamos muito confortáveis em dizer que oferecemos em Brasília hoje, né, uma assistência oncológica de padrão internacional. Que será no Hospital Anchieta, é importante. E agora vem, né, esse novo passo. Né, do modelo, né, do Hospital do Câncer. Dentro do Hospital Anchieta. Dentro do Hospital Anchieta. Então tudo isso eu acho que é uma gratidão muito grande, sabe assim? A gente fica muito contente de estar à frente desse processo todo. Bem, eu quero deixar minhas considerações finais aqui, como eu sempre falo, né? Às vezes eu fujo um pouquinho, mas eu gosto de dar nome às coisas, eu tenho um lado nas minhas coisas, eu gosto de dar nome. E sendo um programa falando de câncer, o apresentador passou por câncer, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, tudo que eu passei, a minha família. Em segundo, eu quero agradecer aos grupos de WhatsApp de oração que eu tive aqui nessa cidade, né? 29 anos aqui dentro, militando na área política de colegas dentro do sindicato há mais de 10, terceiro mandato na vice-presidência, né, do Sindicato dos Médicos. E tem alguns nomes que eu queria deixar em especial, porque eu tenho minha rede de transmissão, vai ser mandado para lá. Eu queria deixar meu muito obrigado ao Gustavo Fernandes, que foi um parceiro na hora que eu soube do meu diagnóstico, ao Zé Carlos de Almeida, que me examinou também, ao Fransberg, no primeiro momento, ao Flávio Guimarães, com quem eu conversei, que é outro colega da oncologia do Hospital de Base, um cirurgião renal, né, da urologia. E em São Paulo, ao Guilherme Kutait, que me operou, um grande amigo que se tornou, né? Ao Zé Luiz, que é meu colega de turma, 36 anos de amizade. Sabe aquele colega de turma que virou irmão, você convive com o cara 36 anos, quase que toda semana, mesmo eu lá, ele cá, no telefone, a gente nunca se afastou, então é mais do que um irmão, né? E quero deixar um agradecimento aqui ao Rafael Ferreira Coelho, é um urologista hoje, a gente não tem dúvida, que é o número 1 da cirurgia robótica na urologia na América Latina. Esse moço logo vai se tornar, acho que praticamente um dos melhores cirurgiões de câncer urológico do mundo. Está na USP em São Paulo, que me operou. O nome, não sou eu que falo isso, é a classe médica toda, né? E deixar um agradecimento especial a você, Murilo. Eu não esqueci as noites de agonia minha em São Paulo, com o meu anátomo patológico, que acho que um dia eu teria até a tua paciência, 2 horas. Mas Murilo, você está falando isso, mas eu li isso. Você está falando isso para deixar eu calmo. E eu tenho essa liberdade, né, de te encher teu saco e tudo. Então eu quero deixar ao vivo registrado isso aqui. O meu agradecimento à sua paciência. E se eu liguei para você, não foi primeiro pela amizade, foi pela confiança técnica em você. E eu estava dentro de São Paulo. E se eu enchi teu saco, quero pedir desculpa aqui. E muito obrigado pelo carinho que você teve comigo.